Você já reparou como os vira-latas são incríveis? Eles são inteligentes, simpáticos, afetuosos, têm saúde de ferro e resistem a tudo. Não pegam virose fácil, não precisam de ração importada e ainda enfrentam sol, chuva, buraco, moto, Kombi sem freio e adolescente empinando bike. Tudo isso com um olhar meigo e um rabinho abanando. É a seleção natural em ação. Sobrevive o mais casca-grossa. Pois é, e se você se reconheceu aí, parabéns, você é brasileiro. Porque o brasileiro médio também é um vira-lata. Vive sem esgoto tratado, sem hospital decente, sem ônibus que funcione, sem segurança, sem trégua e com imposto até no vento. Tem que se virar com o governo que torra o dinheiro público, persegue trabalhador, empresário, influenciador e ainda caça a tia do Zap com mais ódio do que o laçador da carrocinha. Nesse sentido, no fundo, a Janja foi sincera. Chamou mais da metade do Brasil de vira-lata, porque é exatamente assim que o governo do marido dela trata o povo, como bicho solto na rua que precisa ser controlado, punido e silenciado. Só esqueceram que vira-lata é duro na queda. E morde. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o NatoShark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. NatoShark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. Ah, e o NatoShark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a NatoShark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu NatoShark dia e noite, agora mesmo. Imagina uma comédia política onde o presidente de um país tropical vive repetindo que o Brasil voltou, mas todo dia toma uma rasteira internacional, como um figurante de novela que se acha o galã. Agora coloca nessa mesma história um presidente dos Estados Unidos, tipo um T-800 do Exterminador do Futuro, voltando com uma missão: proteger Bolsonaro e explodir o teatrinho censurador do STF. E é isso que estamos vivendo, minha gente. Só que não é ficção. É Brasil 2025. Enquanto o Lula ainda tentava digerir o post de Trump mandando o consórcio PT-STF deixar Bolsonaro em paz, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil apareceu com o quê? Com um reforço moral de proporções atômicas. Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. Pá! Sabe aquele momento nos filmes em que o valentão da escola está humilhando o nerd e de repente chega o irmão mais velho do nerd, de moto, e dá uma lição no valentão na frente de todo mundo? Foi isso. Trump é o irmão mais velho. E Xandão, Gilmar e Lula são os valentões que agora fingem que nem estavam batendo. Claro que o Itamaraty teve um piripaque.
Se já ficou chorando por causa da The Economist e do Wall Street Journal, imagina agora com os Estados Unidos jogando na cara deles com todas as letras que o Brasil virou uma piada autoritária. O governo correu para convocar Gabriel Escobar, o representante dos Estados Unidos em Brasília, para prestar esclarecimentos. A tradução diplomática de "Ficamos com Dodói, vem aqui pedir desculpa." Mas Escobar nem é embaixador, porque Trump nem quis nomear um ainda. De tanto desprezo pelo Nove Dedos, ele deixou o cargo vago. Tipo, vocês não merecem nem chefe de setor. A verdade é que o Brasil, sob o regime PT-STF, virou o novo SBT Repórter de 2002. Só tragédia, vergonha internacional e tentativas bizarras de parecer sério. Nosso país virou a criança remelenta, abobada e mal educada do mundo, correndo e gritando palavrões com a calça cheia de cocô e sem supervisão adulta. O Brasil Peralta do Lula e do STF já tomou puxões de orelha da Alemanha, Espanha, França, Israel, Ucrânia, Uruguai, Paraguai. E agora quem dá a chinelada educadora no regime do Bananil é o chefão da liberdade mundial, Donald Trump. Aliás, a fala do Laranjão foi um divisor de águas. Leave Bolsonaro alone. Claramente inspirado naquele viral da internet do Leave Britney Alone, só que com testosterona, conservadorismo e ameaça velada de sanções. Trump não está apenas defendendo um aliado, ele está expondo a nudez do rei. Alexandre o Grande virou símbolo internacional de autoritarismo togado, tipo um Darth Vader do judiciário de uma república de bananas, com a diferença que Vader ao menos tinha estilo. Gilmar Mendes, por sua vez, deixou escapar a fantasia secreta de Pequim e disse com todas as letras que todos aqui no STF admiramos o modelo chinês. Uma frase digna de filme distópico, com trilha sonora do Pink Floyd tocando Another Brick in the Wall. Esses ministros não são mais juízes, são ativistas políticos de toga e transformaram o STF em algo entre a Inquisição espanhola e o Politburo soviético. O que estamos vendo, como bem apontou Trump, é um juridical coup d'état, um golpe de Estado jurídico disfarçado de zelo institucional. É como se os vilões do filme Minority Report tivessem ganhado autonomia total e agora prendem todo mundo por crimes que ainda não aconteceram, ou que só existem na cabeça de um ministro careca. Quem tenta falar contra isso é censurado, banido ou preso. Quem elogia ou ajuda na instalação do regime é promovido. Quem se cala, consente. E quem se revolta, ganha um emoji de apoio do Trump. Lula, o leão de auditório, agora virou um gatinho gripado. Anda falando em soberania. Ele que vivia metendo o bedelho no judiciário argentino, salvando ex-primeira-dama corrupta do Peru e dando chilique quando alguém critica seus amigos genocidas. Chandelle e Gilmar, que adoravam dar entrevistas como se fossem estrelas de talk show, agora sumiram das câmeras, como o Coringa quando percebe que o Batman chegou e vai melar o plano de envenenar o reservatório de água de Gotham City. Daniela Lima, a jornalista que dizia que os Estados Unidos jamais causariam problemas a Xandeco, agora está lendo os tweets de Trump com voz trêmula, igual criança tentando ler bula de remédio em inglês. E aí, claro, tem ela, Janja, a Mariah Carey dos surtos institucionais. Quando perguntaram para o Lula sobre as ameaças comerciais dos Estados Unidos, ela simplesmente aplaudiu sarcasticamente e chamou jornalistas de vira-latas. Ao vivo, no Planalto. Isso mesmo, a primeira desgrama, que já tinha sido proibida de usar o Instagram pelo próprio marqueteiro do PT, surtou na frente da imprensa. Ah, e na frente do presidente da Indonésia também. Tchau. Presidente. Trump disse que vai anunciar a tarifa contra o Brasil. Ela fez de novo. Como primeira-dama, ela só precisa sorrir e acenar. E nem isso ela consegue. Ela ouviu a palavra Trump, nem sabia do que se tratava e saiu falando isso. A Janja consegue falar merda pra Trump e Xi Jinping em menos de 3 meses.
Essa é a pessoa que disse sobre si mesma: Eu tenho bom senso. Janja tem a compostura de um copo de maionese vencido. Ela não perde uma oportunidade de ser o centro das atenções e em todas passa vergonha. Janja, você quer saber cadê o seu vira-lata? Tá aí do seu lado, o vira-lata do Xi Jinping. Que absurdo! Bolsonaro trata mal os jornalistas e manda calar a boca. Olha aí a canja tratando o jornalista. Me dá uma felicidade mórbida quando a Janja humilha um jornalista assim. Aí, imprensa Gestapo do regime, toma aí! Os jornalistas devem estar vivendo um dilema agora. Janja é um episódio infinito de The Office. E o Sidônio Palmeira, o homem que vive apagando incêndio com balde furado, teve que inventar na hora. Não, imagina, ela estava chamando os bolsonaristas de vira-lata. A assessoria da primeira desgrama, horas depois, repetiu a mesma desculpinha ensaiada. A primeira-dama, Janja, reagiu depois que jornalistas perguntaram ao presidente Lula sobre a última declaração do presidente norte-americano Donald Trump, que afirmou que irá taxar em 10% os produtos brasileiros. Tchau. Presidente. Trump disse que vai anunciar a tarifa contra o Brasil. Oi, Natália, você me escuta? Então tá bom, já posso começar aqui. Ele entendeu, né, gente? Eu perguntei ele. Porque o presidente Lula está acompanhando neste momento o presidente da Indonésia até a porta do Ministério das Relações Exteriores, do Palácio do Itamaraty, é um protocolo diplomático para visitas de Estado. Estou aqui acompanhado da primeira-dama Janja, também do seu secretário de imprensa, Laércio Portela, nesse momento. Em nota, a assessoria de imprensa da primeira-dama disse: a frase dita pela primeira-dama Janja Lula da Silva não se refere aos jornalistas que perguntaram ao presidente Lula sobre as declarações do presidente americano. E a assessoria ainda continua que a frase dita pela primeira-dama se refere aos bolsonaristas que estão traindo os interesses e a soberania do Brasil. Problema: ninguém falou em bolsonarista na pergunta. Ou seja, ou ela xingou os jornalistas mesmo, ou ela tá tão obcecada pelos bolsonaristas que xinga eles até quando tá lendo o cardápio de restaurante. E se ela xingou mesmo os bolsonaristas, bom, aí ela xingou 60 milhões de brasileiros de vira-latas. Brasil, união e reconstrução. A pessoa sai do esgoto, mas o esgoto não sai da pessoa. O enteado dessa desqualificada já a definiu muito bem. De um jeito ou de outro, o diagnóstico é o mesmo: barraqueira descontrolada. Em vez de uma resposta à altura da gravidade do tema, possíveis tarifas dos Estados Unidos ao Brasil, o que se viu foi um espetáculo constrangedor. A primeira desgrama ironiza jornalistas com "cadê meus vira-latas?" diante do presidente da Indonésia, como se representasse o Estado brasileiro. O episódio não é só deselegante, revela o despreparo institucional de quem ocupa posição pública, mesmo que informal. E agora, o que era uma arrogância ensurdecedora virou um silêncio desconfortável. A esquerda está em estado de negação, igual fã de boy band que descobre que o vocalista fez harmonização facial e virou deputado da oposição. Ninguém sabe como reagir à cena de Trump batendo na porta do Itamaraty com um taco de beisebol diplomático e dizendo: Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E a verdade é que esse furacão só está começando, porque a frase "estamos acompanhando de perto a situação", dita pela embaixada, não é só uma frase burocrática, é uma ameaça com GPS. Em Washington, onde o Departamento de Estado é gigante e cheio de burocratas esquerdistas, ainda assim Trump já está limpando a casa. E em breve não será só uma notinha, será sanção, cancelamento de visto, extradição. Vai ter ministro usando peruca e bigode falso no aeroporto. E se você achou tudo isso pesado, lembre-se,
Estamos falando do mesmo país em que a primeira-dama briga com jornalistas, o presidente acha que o problema dos Estados Unidos é a soberania e o STF virou um podcast autoritário com toga. Mas agora o mundo está vendo. E mais importante, o mundo está reagindo. Donald Trump não está só defendendo um aliado, ele está dando um ultimato simbólico a um regime que passou todos os limites. E se o establishment brasileiro achava que podia transformar o país num condomínio chinês com um pouco de verniz jurídico, agora vão ter que lidar com o síndico do Ocidente, Donald John Trump. No fim das contas, se nós somos vira-latas, como a Jan já disse, talvez ela devesse dar uma olhada no espelho. Porque o que mais tem por aí é cãozinho sem raça definida, esperando o dono sair do presídio. E foi exatamente isso que ela fez com Lula. Abanou o rabinho, pulou no colo e virou primeira-dama de canil. Aliás, o próprio Lula é um vira-lata de luxo, mas não do povo, e sim do Xi Jinping. Vai pra lá, senta, deita, rola e ainda late se o chinês mandar. Só que a Janja devia tomar cuidado, porque na China o destino dos cachorros é outro. Lá, vira-lata não sobe a rampa, vai direto pro cardápio. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.